De castelos deslumbrantes a imensos mosteiros, de jardins reais a cidades medievais muito bem preservadas e centros históricos declarados Patrimônio Mundial da Humanidade, há tantos bate-voltas interessantes saindo de Madrid. Começa aqui nosso Top 10. Usando o transporte mais rápido em cada caso, é possível chegar em todos os destinos que vamos apresentar em menos de 90 minutos saindo de Madrid e voltando para dormir na cidade. Só nos casos de Ávila, Toledo e Saragoça, acreditamos que vale muito a pena o pernoite para um melhor aproveitamento da visita. Temos vídeos para quase todos os destinos apresentados aqui. Vamos deixar os links no primeiro comentário abaixo do vídeo para, caso interessar algum dos bate-voltas, você consiga aprofundar nas informações. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony. Bem-vindos ao canal com informações práticas para que sua viagem à Península Ibérica seja perfeita, com a ajuda dos nossos guias de viagem. E vamos com a lista em ordem alfabética. E no final do vídeo vamos ajudar a escolher entre tantos bate-voltas interessantes. O primeiro destino na nossa lista é Alcalá de Henares. Sua fama se deve ao fato de ser a cidade natal do mais ilustre nome da literatura espanhola, Miguel de Cervantes, que, como não poderia ser diferente, recebe homenagens em muitas partes da cidade. E também a presença de uma importante universidade, a segunda mais antiga da Espanha. Alcalá de Henares, ou simplesmente Alcalá, é uma cidade de quase 200 mil habitantes ao nordeste de Madrid. Sua universidade e seu centro histórico foram declarados Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco por se tratar da primeira cidade universitária planejada do mundo. Cidade que serviu de modelo para muitas outras universidades na Espanha e em outras partes do mundo. Alcalá é uma cidade muito agradável de percorrer e um destino apaixonante para quem se interessa pela história e a literatura. Para o basiquérrimo de Alcalá, meio-dia deveria ser suficiente. Para um passeio tranquilo, com tempo para todas as visitas, incluídas a universidade, a casa natal de Cervantes, o Corral de Comédias e o Museu Arqueológico, indicamos um dia completo, que vai dar tempo também para aproveitar que Alcalá é uma cidade onde as bebidas chegam acompanhadas por uma tapa, um petisco, como cortesia. Pelas boas conexões de transporte público, é muito fácil chegar em Alcalá. Se você for de carro, vai pegar a rodovia A2 não pedagiada. O tempo de viagem é de aproximadamente 40 minutos. Mas em todos os casos, quando dermos estimativas de tempos de viagem de carro, isso vai depender muito de quanto tempo você vai levar para sair de Madrid. Se você for de trem, pode pegar serviços das linhas C2, C8 ou Civis, que, entre outras, podem circular para as estações de Atocha e Chamartín. O tempo de viagem aproximado a partir de Atocha é de 40 minutos, com muitos horários ao longo do dia. Ou você poderia pegar um ônibus intermunicipal, o de número 223, que parte do intercambiador de Avenida de América e vai deixar você 40 minutos mais tarde no centro de Alcalá. Há muitos horários ao longo do dia e você pode comprar a passagem com o motorista. O segundo bate-volta é Aranjuez, que faz parte da lista do Patrimônio Mundial. A Unesco reconheceu na paisagem cultural de Aranjuez um exemplo da complexa relação entre o homem e a natureza, articulada por meio de canais, sistemas de irrigação, jardins e palácios. Aranjuez é um município a quase 50 quilômetros de Madrid. Tem 60 mil habitantes e pertence à Comunidade de Madrid. O rio Tejo, Tajo em espanhol, atravessa o município de leste a oeste. Essa paisagem cultural de Aranjuez inclui uma série de elementos com destaque para imensos e maravilhosos jardins e o impressionante Palácio Real de Aranjuez, uma das residências históricas da família real espanhola. Se você se interessa pela história e curte os passeios ao ar livre, vai amar Aranjuez. Para conseguir visitar o palácio e os extensos jardins,
Você vai precisar de um dia completo em Aranjuez. Você poderia ir meio-dia para conhecer o palácio, mas ia perder uma parte incrível do destino, como são seus jardins. Se você for de carro, vai pegar a rodovia A4 não pedagiada. O tempo de viagem é de aproximadamente 50 minutos. Chegando em Aranjuez, vai ter que procurar um estacionamento livre ou pago para deixar o carro. Se você for de trem, pode pegar a linha C3, que poderá pegar nas estações de Chamartín, Atocha ou Sol, entre outras, que o deixará em Aranjuez 45 minutos depois. Finalmente, você poderia pegar o ônibus intermunicipal 423, que sai da rodoviária Estação Sur de Autobuses, que vai deixar você no centro de Aranjuez 60 minutos depois. Ávila, o terceiro bate-volta da nossa lista, é uma espetacular cidade de Castela, declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Ávila é uma cidade de 160 mil habitantes que fica a 110 quilômetros ao oeste de Madrid. Ávila é famosa por seu centro histórico muito bem preservado, rodeado por uma incrível muralha. É uma gigantesca barreira de defesa medieval com um comprimento total de mais de 2,5 km. A muralha rodeia por completo o centro histórico da cidade e está muito bem preservada. Grande parte da muralha pode ser percorrida a pé em um passeio extenso e delicioso que permite contemplar Ávila do alto. Dentro das muralhas, o visitante vai descobrir um conjunto excepcional de igrejas e palácios renascentistas e se deliciar com a famosa culinária castelhana. Entre todos os templos destaca-se a majestosa Catedral de Cristo Salvador. Fora das muralhas, a Basílica de São Vicente e o extraordinário Monastério de Santo Tomás, com seus 3 claustros, são mais 2 grandes joias da cidade. Para quem fica até o cair do sol em Ávila ou for pernoitar na cidade, fica o programaço, que é contemplar o final do dia a partir dos 4 postes e voltar caminhando até o centro contemplando a muralha iluminada. Se você curte cidades medievais com arquitetura muito bem preservada e monumentos incríveis, vai amar Ávila. Você vai precisar de um dia completo para o básico de Ávila, mas se quiser curtir esse espetáculo inesquecível que é a cidade iluminada à noite, vale muito a pena o pernoite em Ávila. Se você for de carro, vai pegar as rodovias A6 e AP6 com pedágios no caminho. O tempo de viagem é de aproximadamente 90 minutos. E chegando em Ávila, vai ter que procurar por um estacionamento pago para deixar o carro. Se você for de trem convencional, não há trem-bala, você vai escolher um trem de média distância que parte da estação Príncipe Pío em Madrid e chega na estação de trem de Ávila. A viagem mais rápida demora 90 minutos. Se você for de ônibus, vai usar a empresa Jiménez Dorado, partindo da Estação Sur de Autobuses e chegando na rodoviária de Ávila. A viagem mais rápida demora 80 minutos. Brihuega é um vilarejo que chegou a concentrar 10% da produção mundial de lavanda. Brihuega, com menos de 2.500 habitantes, fica a 90 km do centro de Madrid. Hoje, seus campos de lavanda, espalhados pelo termo municipal, atraem muitos visitantes à região. De todos os bate-voltas na lista, esse aqui é o único que tem uma data muito específica para ser completado. A floração da lavanda acontece em julho. Não adianta visitar antes ou ir tarde demais, com a colheita finalizada. No site oficial de turismo de Brihuega, que vamos colocar abaixo do vídeo, há um mapa com a localização dos campos de lavanda e também esclarecimentos de como está sendo a floração a cada ano. Julho é um mês de muito calor, por isso indicamos visitar os campos ou bem no começo da manhã ou bem no final da tarde, quando as fotos vão sair muito mais bonitas. Na hora que você chegar nos campos, por favor, respeite o trabalho dos agricultores para que possamos seguir curtindo esse visual incrível ano após ano.
O tempo que você vai demorar dependerá muito do seu interesse pelas paisagens e pela fotografia, mas é um bate-volta que não exige nem meio dia do seu tempo. O bate-volta até Brihuega é para ser feito de carro, tanto pelo tempo que leva para chegar, quanto pela mobilidade entre os diferentes campos de lavanda espalhados pela região. Você vai pegar a rodovia A2 não pedagiada e vai demorar 1h20 minutos. Chinchón é uma pitoresca cidadezinha na comunidade de Madrid. Chinchón fica a 40 quilômetros de Madrid e conta com menos de 6.000 habitantes. A Plaza Maior é seu grande destaque e também seu maior charme. É uma encantadora praça que começou a ser construída no século XV na Idade Média. Foi fechada por completo no século XVII. Se abre como um círculo, porém de formato irregular. Os prédios de madeira, pintados de verde, rodeiam a praça. Ao redor da praça se encontram muitos bares e restaurantes, ideais para tomar algo e apreciar a vista, ou aproveitar para comer em uma sacada com vistas. Os restos do Castillo de los Condes, um castelo renascentista do século XVI, fica em um morro com lindas vistas das terras ao redor de Chinchón. Se você gosta de vilarejos com sabor, vai curtir muito o passeio até Chinchón. Chinchón é uma cidade pitoresca, mas pequena. Por isso, é melhor encarar Chinchón como um bate-volta de meio-dia, que pode ser feito no período da manhã ou no período da tarde com almoço ou jantar em Chinchón. Se você for de carro, vai pegar as rodovias A3 e M317 sem pedágios. O tempo de viagem aproximado é de 50 minutos. A linha de ônibus intermunicipal que chega até Chinchón é a número 337. Em Madrid, o ponto inicial do ônibus fica na Avenida del Mediterrâneo, no encontro com a Plaza Conde de Casal. O tempo de viagem é de 45 minutos. Cuenca é uma cidade com uma localização incrível e um patrimônio histórico reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Cuenca é uma cidade de pouco mais de 50.000 habitantes que fica a 170 quilômetros ao leste de Madrid. O centro histórico de Cuenca está localizado no alto de um morro em um espantoso equilíbrio entre o rio Huécar de um lado e o rio Júcar do outro. É essa localização incrível que torna Cuenca um espetáculo extraordinário. As ruas do centro histórico são estreitas, com casas de pedra a ambos lados. Pela rua principal que corta o centro, circulam carros. As restantes estão reservadas para pedestres. Cuenca é famosa pelas suas casas penduradas. A visão das casas construídas à beira de um abismo, que cai até o rio Huécar, é espantosa, desafiando a vertigem. A Catedral de Cuenca é outro destaque imperdível da cidade. Lembrando sempre que, como o centro histórico de Cuenca é estreito e fica no alto de um morro, se você for para a esquerda ou para a direita, sempre vai acabar descobrindo lindos mirantes com vistas. Se você gosta de cidades inusuais, com muita história e uma localização extraordinária, vai para Cuenca. Reserve um dia completo para um bate-volta tranquilo. O bate-volta no mesmo dia até Cuenca só é viável se for feito de trem-bala. Os serviços AVE, Avlo, Irio e Ouigo realizam esse percurso saindo da estação de Chamartín. O tempo de viagem é de aproximadamente 1 hora. El Escorial é o nome de um município na Comunidade de Madrid, onde levanta-se um dos monumentos mais magníficos da Espanha. El Escorial conta com 16.000 habitantes e fica a 55 quilômetros de Madrid. Esse monumento que justifica esse bate-volta é o extraordinário Real Monastério de San Lorenzo del Escorial, declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. O mosteiro foi construído no século XVI em um estilo renascentista austero, sob as ordens de Felipe II. Uma das principais motivações do monarca foi levantar um mosteiro que desse suporte ao novo lugar de enterramento dos seus familiares. Durante os últimos anos da vida de Felipe II, o Real Sítio tornou-se o maior centro de poder político sobre a terra. O monarca faleceu no mosteiro del Escorial
e o Real Sítio é um símbolo do poderio da monarquia católica espanhola durante a Idade de Ouro entre os séculos XVI e XVII. Além de majestoso, El Escorial é gigantesco. Suas dimensões são extraordinárias. Dentro de um mesmo complexo, há muitas partes diferenciadas. Há uma basílica, um palácio, um colégio, um convento e uma incrível biblioteca, além dos extensos jardins. Se você se interessa pela história, vai achar a visita ao monastério fascinante. Reserve entre 2 e 4 horas para essa visita, bate-volta de meio-dia a partir de Madrid. Se você for de carro, vai pegar as rodovias A6 e M505, não pedagiadas. O tempo de viagem é de aproximadamente 60 minutos. Se você for de trem, pode pegar a linha C8 a partir de Chamartín. O tempo de viagem é de 50 minutos com vários horários durante todo o dia. A pegadinha do trem é que chega na estação de El Escorial. E para chegar no monastério, é preciso caminhar até San Lorenzo del Escorial. E o caminho é uma subida constante de uns 15 minutos. Você poderia pegar ônibus intermunicipal, os de número 661 ou 664, que partem do intercambiador de Moncloa e vão deixar você 55 minutos mais tarde na rodoviária de San Lorenzo del Escorial, bastante próxima do mosteiro. No 8º lugar da lista, Segóvia é mais uma espetacular cidade de Castela, declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Segóvia, que conta com 150 mil habitantes, fica a 90 quilômetros ao norte de Madrid. O lindo centro histórico de Segóvia conta com 3 grandes destaques monumentais. O Alcázar fica no extremo oeste da cidade e surpreende tanto pela sua arquitetura quanto pela sua localização no extremo da cidade, como se fosse a proa de um barco. O segundo lugar imperdível de Segóvia é sua imponente catedral, uma presença marcante na Praça Maior da cidade, no coração do centro antigo. A catedral é conhecida pelo apelido de Dama das Catedrales, por sua impactante presença visual. Sua imponente torre de quase 90 metros de altura domina o perfil da cidade. A atração mais famosa de Segóvia é seu aqueduto romano. Foi construído com o propósito de elevar as águas das montanhas próximas de Segóvia a mais de 15 km de distância até a cidade. Estima-se que o aqueduto ficou pronto no século II depois de Cristo e que foram necessários 20 anos para finalizar a obra. As pedras do aqueduto continuam em pé 2000 anos mais tarde, tendo sido colocadas no lugar com uma aparente simplicidade. Se você gosta de cidades com história e com grandes monumentos, o bate-volta até Segóvia vai ser um sucesso. Para ver o básico de Segóvia, você vai precisar de um dia completo. O pernoite não seria imprescindível, mas saiba que a cidade fica muito bonita iluminada à noite. Se você for de carro, vai pegar as rodovias A6 e AP61, que incluem pedágios. O tempo de viagem é de aproximadamente 85 minutos. Se você for de trem-bala, os serviços AVE, Avlo e Ouigo realizam esse percurso saindo de Chamartín. O tempo de viagem é de aproximadamente 25 minutos. Como a estação do trem-bala fica afastada do centro da cidade, acrescente mais meia hora à sua viagem. Se você for de ônibus, a linha 246, operada por Avança, sai da rodoviária do intercambiador de Moncloa e chega na rodoviária de Segóvia, que fica no centro da cidade. A viagem mais rápida demora 1 hora e 20 minutos. A superlativa Toledo, Patrimônio Mundial da Humanidade, é o bate-volta clássico para quem está planejando uma saída de Madrid. Toledo, com 85 mil habitantes, fica ao sul de Madrid. A cidade, que durante muitos séculos foi a capital política e espiritual da Espanha, reúne uma mistura incrível de culturas e religiões, com espetaculares monumentos e uma localização única.
São 2.500 anos de história em uma colina rodeada pelo rio Tejo, no papel do fosso que protege o castelo. A concentração de monumentos e lugares de interesse em Toledo, representativos das culturas judaica, muçulmana e cristã, é tão grande que merece muito a pena preparar bem o passeio. Organizando seu roteiro, você pode chegar a visitar o básico sem muitos problemas. Se você procura um bate-volta que vai deixar você de queixo caído, esse é Toledo. Se quiser contar com nossa companhia virtual em Toledo, não deixe de conferir nosso Toledo em um dia, que conta com um roteiro caprichado que vai levar você para uma grande quantidade de atrações da cidade, com indicações precisas sobre como se locomover em Toledo, descrições detalhadas das atrações, dicas de comidas e comidinhas e mapas. Um roteiro pensado em quem vai fazer o bate-volta até Toledo. Contando com o roteiro de visitação, um dia completo deve ser suficiente para o básico de Toledo, mas indicamos muito o pernoite na cidade. Toledo é maravilhosa, iluminada à noite, e o dia adicional deve facilitar muito com a tarefa de completar todas as visitas. Se você for de carro, vai pegar a rodovia A42 não pedagiada. O tempo de viagem é de aproximadamente 75 minutos. Se você for de trem-bala, há um trem Avant que parte de Atocha e chega na estação de Toledo meia hora mais tarde. E se você for de ônibus, há um ônibus operado por Alsa, que sai da rodoviária da Plaza Elíptica e chega na rodoviária de Toledo 55 minutos mais tarde. A 10ª e última proposta de bate-volta é a cidade de Saragoça. No nosso entender, e no de muitos viajantes com quem já conversamos, a joia desconhecida da Espanha. Com por volta de 700 mil habitantes, Saragoça fica a 320 quilômetros ao nordeste de Madrid. Saragoça é uma cidade onde a história da Península Ibérica está presente em ruas, praças, templos e ruínas. Fundada por o imperador romano César Augusto, os íberos, os romanos, os monarcas muçulmanos de Saracusta, os reis católicos e até as tropas de Napoleão deixaram suas marcas na quinta maior cidade da Espanha. Saragoça é hoje uma cidade moderna que preserva um centro histórico repleto de construções seculares, pracinhas charmosas, ruazinhas estreitas e muita vida e animação. Famosa pela inconfundível silhueta da Basílica del Pilar, um dos maiores e mais importantes templos marianos do mundo, Saragoça conta também com 3 lindos monumentos considerados Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Se você procura um destino menos visitado, que deslumbra quem o conhece, Saragoça será uma escolha certa. Se quiser contar com nossa companhia virtual em Saragoça, não deixe de conferir nosso Saragoça em um dia, que conta com um roteiro também caprichado que vai levar a conhecer nossa cidade, com indicações precisas sobre como se locomover em Saragoça, descrições detalhadas das atrações, dicas super especiais de comidas e comidinhas e mapas. Um roteiro pensado em quem vai fazer o bate-volta até Saragoça. Com um dia, você vê o básico de Saragoça. Mas, como no caso de Toledo, indicamos muito o pernoite na cidade. Saragoça é muito bonita e iluminada à noite. O bate-volta no mesmo dia até Saragoça só é viável se for feito de trem-bala. Os serviços AVE, Avlo, Irio e Wigo realizam esse percurso partindo da estação de Atocha. O tempo de viagem mais rápido é de 1 hora e 20 minutos. E você pode estar se perguntando, entre tantos bate-voltas, qual escolho? Não existe uma resposta certa ou errada para essa pergunta, porque tudo vai depender dos seus interesses e do tempo disponível, e também do seu roteiro pela Espanha. Mas vamos responder a algumas perguntas para ajudar com a sua escolha. Se for sua primeira vez em Madrid, o bate-volta mais clássico, como já apontamos, é a magnífica Toledo, não tem como errar. Se você gosta de bate-voltas intensos com muito conteúdo, aqueles que fazem você bater pernas sem parar,
Ávila, Segóvia, Toledo ou Saragoça vão ser escolhas perfeitas. Se você procura cidades ou monumentos declarados Patrimônio Mundial da Humanidade, deve ir para Alcalá, Aranjuez, Ávila, Cuenca, El Escorial, Segovia ou Toledo. E se você vai viajar em algum momento de Madrid para Barcelona, ou vice-versa, então inclua Saragoça como um pit stop entre ambas, com pernoite. Quem visita Madrid acaba cometendo uma série de erros que queremos que você evite. No vídeo que você está vendo agora na tela, apontamos 16 dos erros mais comuns que identificamos entre quem visita Madrid. Deixe sua viagem perfeita evitando esses erros. Estamos aguardando por você desde já nesse vídeo. Vamos lá!